Então, esse slide dá um pouco do contexto do tema da privacidade de hoje, da preocupação das empresas. Teve uma capa de uma revista internacional falando que o dado é o novo petróleo. Só que quando você tem um vazamento de petróleo, você ainda tem como conter de alguma forma a mancha, né? O dado é mais difícil. Ele pode causar grandes danos, mas é impossível de ser contido, porque ele pulveriza muito rápido. Isso, né? O dado, então, está sendo visto hoje como você pode ter como um passivo ou como um ativo. A nossa proposta com o trabalho aqui da PK, junto ao Cloud Target, para quem precisar também do suporte da tecnologia, é tratar o dado como um bem, para que ele seja algo que vocês possam utilizar, né, e que ele agregue valor no seu negócio, como já deve agregar, sem risco, ou pelo menos com risco mitigado. O dado pessoal, ele segue importante dizer que o contexto brasileiro não é um contexto de cultura de proteção de dados. Na Europa, a diretiva eles trabalham com uma diretiva de 95 e agora, mais recentemente, teve uma nova lei que é um Regulamento Geral de Proteção de Dados. E mesmo assim teve uma vacatio legis de 2 anos. A nossa lei entrou com uma vacatio de 1 ano e agora foi estendido por mais 6 meses, então nós temos até agosto de 2020 para nos adaptarmos à LGPD, né, que ela vem sendo chamada, Lei Geral de Proteção de Dados. O conceito de dado pessoal da LGPD é similar ao conceito de dado pessoal da GDPR. Então, a gente está preocupado aqui com o dado pessoal, o dado da pessoa física, da pessoa natural, não da pessoa jurídica, como primeiro ponto. Diferente do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, no projeto de lei da LGPD houve uma preocupação em deixar claro que é um dado pessoal de um modo geral, não é só o dado pessoal do consumidor. E é por isso que muitos de vocês estão aqui hoje, porque o dado pessoal do funcionário também entra. Então, a Madeiras trabalha também com o consumidor final. Então, você tem essa preocupação, mas você também tem funcionários, de empresa também tem funcionários. Você é da área de trabalhista. Então, você também está com esse enfoque. Mas você também pode compartilhar essa ideia que você vai ouvir aqui com o teu pessoal do e-commerce, por exemplo. Sim. Porque eles coletam muito dado e eles vão ter que saber como lidar com esse dado a partir de agosto de 2020. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, significa que o seu CPF, o seu RG, o seu nome, o seu endereço são dados pessoais. Mas também o seu dado geolocacional, dados que indiretamente cheguem à sua pessoa, também são dados pessoais. Tá? Divina, depois você lembra de trazer aquele potinho com os nomes? Tem pessoas que vieram? Obrigada. Então, esses também são dados pessoais, os dados que você indiretamente pode chegar à pessoa. Então, se você pode não saber, se eu começar a falar assim, a pessoa a qual eu me refiro, ele é advogado, a gente já exclui alguns aqui que não são. Ele é do sexo masculino, a gente já excluiria alguns, ele torce para o time tal. E indiretamente, com essas perguntas, até tem uns softwares que fazem, não sei se já viram esse game, que são perguntas se você chega na pessoa. Então, essa é a ideia, dado que possa indiretamente chegar à pessoa também é um dado pessoal. Tá? Existe conceito de anonimização? Existe, mas a anonimização não permite essa volta para identificar a pessoa. O dado anônimo não é dado pessoal. Tá? Esse é um ponto relevante, mas não aqui para quem está no primeiro contato. 2, o consentimento. Como que eu posso usar o dado? Com o consentimento da pessoa, manifestação livre, informada, inequívoca, por escrito ou outro meio que denuncie a manifestação de vontade. O direito brasileiro já tinha no Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, essa mesma forma de consentir para usar o dado. Está no artigo 7º, da direitos do usuário. Tá? Essa lei ela também tem essa previsão do consentimento, mas o consentimento não é a única forma de você usar o dado. Existem outras hipóteses que a gente vai ver aqui. E aí que interessa também para as empresas, porque tem todo, às vezes, um passado aí de dados também que vocês têm na companhia.
O consentimento, ele é a mais conservadora. Eu consigo consentimento para uma determinada finalidade, tem que lembrar isso, que é para uma determinada finalidade. Se você for usar também para outras finalidades, pessoal de marketing, por exemplo, ou o pessoal de RH, coletor, a doutora Vanessa vai entrar em detalhes depois, para um determinado processo seletivo, será que eu posso usar em outro, se eu posso compartilhar? Então, o princípio da finalidade, ele está como um princípio geral de governança desde a época no livro, que depois eu vou botar aqui, no final dele eu falo dos princípios. Um desses princípios, antes mesmo da gente falar de LGPD no Brasil, já era o princípio da finalidade. O dado tem que ser usado para a finalidade que ele foi coletado. Tá? Então, o consentimento é a forma mais conservadora, mas ele tem um porém. E se eu revogo o consentimento, que é um direito que o usuário tem? Aí você já estava usando o dado dele, você vai ter que extrair esse dado da tua base. Então é interessante conhecer as outras formas de uso do dado, né? Que são autorizadas. O conceito de tratamento. Eu estava conversando lá fora com uma pessoa de empresa de software para transportes. E ela estava me colocando uma preocupação que ela acaba tratando o dado do cliente dela, né? Então, se você trata o dado, o que é tratar o dado? Também tem um conceito na lei, que é a coleta, avaliação, classificação, acesso, controle e armazenamento. Tudo isso é tratar dados. Se você acessa a planilha do teu cliente para fazer correções, você está tratando dado. Ah, mas eu não armazeno, mas passou por você teve acesso. E ainda a parte de... Até o descarte é tratamento. Você descartar o dado, tem um começo, meio e fim, também é tratamento. E a anonimização, a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. A pseudo-anonimização, você não perde essa possibilidade de identificar essa possibilidade de associação direta ou indireta. A anonimização, sim. Tá? A anonimização é uma técnica boa para você segregar da base de dados. Você quer usar para BI, por exemplo, para Business Intelligence, mas você não quer ter um risco de vazamento. Se você conseguir tirar dali as informações que identificam a pessoa, você já não vai estar trabalhando com dado pessoal. Se você tiver um incidente de vazamento, se você tiver um ataque de hacker que te rouba dados e aquilo está anonimizado, a possibilidade de ser entendido como um incidente de vazamento é menor, porque você não está identificando pessoas. Bom, a aplicação territorial e a entrada em vigor da lei. A entrada em vigor eu já falei. Com relação à aplicação territorial, o tratamento, principalmente a principal hipótese, né, é o tratamento no Brasil. O dado que é tratado no Brasil, ou que é coletado aqui, ele segue a LGPD. Isso está expresso na norma. Aplica-se sempre que o tratamento seja realizado no território nacional, tenha por objetivo a oferta, fornecimento de bens, serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou os dados pessoais tenham sido coletados no território nacional. Então, uma empresa também que oferta aqui o produto, o serviço e coleta dados daqui, ela também está sujeita à LGPD. É importante dizer que essa LGPD está caindo de madura, né? Desculpa a expressão chula, mas nós somos o último país do Z20 a ter uma lei de proteção de dados. O Uruguai tem, a Argentina tem, o Chile tem. Estava comentando com uma colega que é gerente de Latam, e ela colocou esse pormenor aí que estava na hora do Brasil ter a lei geral de proteção de dados nossa, tá? Então, isso vai, na verdade, otimizar até, né, criar possibilidades de negócios para o Brasil, porque empresas que não podiam armazenar dados aqui porque não tinha, aqui a gente não tem uma lei adequada, agora poderão eventualmente ser, se o Brasil for considerado um país adequado em termos de proteção de dados, que tem um mapa aí de proteção de dados e tem uns critérios, a gente vai poder, por exemplo, receber dados de empresas europeias aqui, fazer data center aqui, enfim, ela tem um viés positivo, né? Apesar de ter esse trabalho aí de adaptação. A hipótese de tratamento legal de dados pessoais. O propósito legítimo, específico, explícito e informado, com consentimento do titular, a manifestação livre, informada e inequívoca,
como eu já tratei com vocês no outro slide. Se eu for cumprir, agora o pessoal de RH, né, que a doutora Vanessa vai falar mais tarde em detalhes, cumprir a obrigação legal ou regulatória, eu tenho que guardar o dado, por exemplo, para uma questão fiscal. Fiz a compra, a pessoa tal, o CPF tal. Esse dado, ele não precisa de nenhum tipo de consentimento, seria um absurdo, né? O dado de RH também, muitas vezes, para vocês cumprirem as exigências da área trabalhista, vocês vão precisar coletar e vão ter que compartilhar com alguma entidade pública. Então, eu entraria nessa hipótese aqui. Administração pública para políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, execução de um contrato. Como a gente tem um tempo limitado, eu vou focar naquilo que tem mais a ver com a vida de vocês, do que ficar falando, por exemplo, de administração pública para políticas públicas. Tá? Execução de um contrato. Então, faz parte da execução do contrato, eu posso entrar dentro do interesse legítimo do responsável. É um conceito que a lei traz, ela detalha um pouco, e a doutrina, que são aqueles que interpretam as normas, está terminando de dar uma roupagem. Mas, basicamente, se eu, por exemplo, faço uma venda de produto online, eu preciso entregar, eu falo nos meus termos de uso que eu uso em empresas de logística, naturalmente eu tenho que compartilhar com a empresa de logística o endereço para que o produto chegue na casa do cliente. Então, eu não preciso pedir um outro consentimento para compartilhar com a empresa de logística. Mas, nos termos de uso, tem que ficar transparente esse caminho do dado. Tudo bem? Estou falando? Então tá. Tutela da saúde, proteção à vida e comunidade física. Exercício regular de direito é outro ponto importante que a doutora Vanessa vai tratar no segundo horário, porque ela também milita aqui na área trabalhista, contenciosa, e você pode precisar do dado para se defender. Então, o consumidor ou o trabalhador sai, você não, eu quero levar meus dados, eu tenho direito de requerer a portabilidade de dados. Mas aqueles dados, eu quero que eliminem meus dados, também pode pedir a eliminação dos dados. Mas aquilo que for de interesse da companhia para resguardar o direito dela futuro, ela não vai, evidentemente, eliminar, certo? Então, esse é um outro ponto, que é um exercício regular de direito. Proteção da vida e incolumidade física, tutela da saúde de profissionais da área, proteção da vida e incolumidade física. Tem alguém aqui de saúde? Saúde aqui? Não? Tá. Mas é uma hipótese também. Você pode usar compartilhar o dado. Questão de hospital, por exemplo. O nosso sócio Hélio, que é da área que eu trabalho, na área contratual, ele está hoje dando uma palestra nesse exato momento sobre o uso de dados na área de saúde. É uma área que também vai demandar muita atenção. Interesses legítimos do responsável, eu acabei de explicar, tem a ver com o business dele, mas notem que esse interesse, há que ter um cuidado. A gente tem estudado muito aqui os formulários da GDPR, a gente comprou livros fora do Brasil para isso, para nos preparar aqui com a documentação, para dar suporte no due diligence que tem que ser feito na empresa e no preparo da empresa para quando vier alguma exigência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada agora em dezembro. Existe que você tem que documentar um interesse legítimo quando você for usar para uma finalidade fora da que você solicitou expressamente. Você não quer pegar um novo consentimento, conforme se for um pouco distante ali do business diretamente, você vai ter que documentar por que você tomou aquela decisão, entendendo que era um interesse legítimo. Para, se houver uma indagação nesse sentido, você tem isso, é uma cadeia de custódia que a gente fala, tá? Sobre o uso do dado. A proteção de crédito também, acho que tem a unidade financeira aqui. Bom, o Brasil tem uma longa tradição de uso do dado de crédito, tá? Desde o CDC, né? A gente tem o CDC, é uma norma de 1990, tem um artigo específico, o artigo 43, que trata das informações creditícias negativas. Depois nós tivemos uma lei do cadastro positivo, que são as informações positivas que podem dar desconto para o consumidor, enfim. Então, quando da lei, essa parte da proteção de crédito não estava no projeto original, mas nas instituições públicas, o segmento de crédito pediu que eles também entrassem como um dos hipóteses de tratamento legal de dados. Então, o do crédito também entra. Bom, notificação de vazamento. Destruição, perda, alteração, revelada, não autorizada. Aqui, ó. Alteração, revelada, não autorizada, acesso das pessoas, acidental ou não. Hoje, a gente sabe que tem muitos incidentes de vazamento de dados no Brasil, mas nem todos vêm à tona. Às vezes a gente recebe e-mail
com algum tipo de informação, olha, eu soube que você, agora está circulando um assim, você acessou em inglês, você da senha tal acessou sites tais, pornôs, não sei o que, você tem que pagar um resgate em Bitcoin, senão eu vou revelar isso para todos os seus contatos, eu gravei os seus acessos, deve ter que usou câmera e tal. E como que a pessoa pegou essa minha senha? Onde que ela pegou essa minha senha? Você olha a senha e você fala, puxa, essa senha realmente eu usei no passado. Como será que ele conseguiu essa senha? Então houve aí um incidente de vazamento que não foi revelado, né? No futuro, se o incidente de vazamento ocorrer e no julgar da empresa aquilo puder afetar direito fundamental, porque na verdade a privacidade, como a doutora Vanessa está falando no segundo horário, ela é considerada um direito fundamental aqui no nosso país, porque ela está prevista no artigo 5º 10 como um direito de garantia fundamental do cidadão, privacidade e intimidade. Está lá, só que não tinha legislação. Agora a gente, primeiro teve o CDC tinha um pouquinho, que é de 90, o Marco Civil de 2014 mais um pouco. A doutora Vanessa me disse que já tem uma legislação nova na área trabalhista tratando da privacidade e intimidade como direito fundamental do empregado, né? Que ela vai tratar no segundo horário. Então, se houver uma identificação do vazamento, que isso pode causar um problema para a pessoa, seja financeiro, porque vazou dado financeiro, seja de imagem. Normalmente o problema maior, como nesse caso da empresa que ele citou, são dados de cartão de crédito, ainda mais que o país tem muito problema com fraude. Então você teria que notificar a agência, porque na verdade não ficou como agência, ficou como Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela não é exatamente uma agência, a gente vai falar dela mais pra frente. Eu vou ter que administrar bem o tempo, porque a gente já começou uns 15 minutos depois do horário, então eu vou concentrar as perguntas mais no bloco final da Vanessa, tudo bem? Lógico que se tiver alguma coisa que eu estou falando aqui, deixa eu só passou, fazer um questionamento com relação aí a possibilidade da execução do contrato. Se eu tiver um consentimento, iniciei um contrato e na verdade em algum momento no meio desse contrato o titular de dados ele quer revogar o consentimento. Aí eu poderia me valer dessa execução do contrato para continuar prestando serviço, para manter esses dados, ignorar essa revogação, porque esse consentimento seria necessário para eu cumprir o contrato. Como que é o seu nome? Paula. Então, Paula, aí tem que olhar o contrato, se você tem, como é que se rescinde esse contrato, você pode colocar para ele, porque assim, se tem uma outra parâmetro que a gente pode usar de referência, que assim, se você vai fazer marketing e você condiciona o fornecimento do dado a receber o benefício do contrato, que o Nelson tocou, né? As pessoas querem privacidade, mas elas também querem receber serviços gratuitos, né? Só que aí ela precisa dar o dado é uma mercadoria. Se ela não dá o dado, ela não tem o serviço. No caso aí, me parece que se assemelha. Se você não me deixa usar o seu dado, eu não tenho como te prestar o serviço. Sim. Então a gente vai ter que interromper o contrato. É isso que você me perguntou, né? Na verdade não é nem nesse sentido de ser alguma coisa em troca, que realmente para eu prestar o serviço, para eu cumprir o contrato, eu preciso trabalhar com esses dados. Com o contrato daquele cliente? Sim. E ele não quer o dado? De repente, um dos titulares do dado vem e fala, eu quero revogar o consentimento. E aí isso seria, por exemplo, se ele não mantiver isso, ou eu continuo, seria uma justificativa para eu continuar, não revogar, não aceitar essa revogação, ou seria uma causa de uma decisão justificada. Sim, mas pelo que eu estou entendendo, veja, uma coisa que a gente vai ver, né, que eu não posso entrar muito em detalhes de perguntas específicas, posso te dar uma atenção melhor no café. Mas o que vocês vão ver no outro slide que eu vou passar, existem diferentes figuras dentro da cadeia de dados. E você, pelo que eu estou entendendo, você tem um controlador, um operador, que é a sua empresa, e tem uma relação do controlador com o titular do dado. Se o titular do dado fala para o controlador que não quer mais que use o dado, você vai ter que tratar desse tema, de alguma forma nesse seu contrato. Mas a gente tem que lembrar nessa cultura de proteção de dados, é que o dado não é mais da empresa da sua cliente, o dado é do cliente dela. Ele é o titular do dado. Tudo bem isso para... Então, notificação de vazamento. A Autoridade Nacional, então, ela terá que ser informada desse vazamento, no caso de haver risco relevante aos titulares. Casos graves, a ANPD pode, inclusive, exigir uma ampla divulgação em meios de comunicação e medidas para reverter ou mitigar seus efeitos. Isso
está previsto, a nossa lei não tem um prazo, a GDPR fala em 72 horas, a nossa não tem esse prazo, mas ela diz que se você também demora de forma injustificada, você vai ter que justificar por que você demorou. Tá? São elementos aí da... isso tudo a gente tem trabalhado aqui para quando ocorrer um incidente, já está pronto a notificação, porque como a gente costuma falar nas palestras, os vazamentos eles não ocorrem agora, assim, uma quinta-feira, às 10h10. Eles ocorrem no sábado, às 11h30 da noite. Começa o hacker ataca e começa... Então, você tem que estar preparado para ter uma equipe para tratar desse tema e fazer a notificação de vazamento para a autoridade assim que possível. Se você avaliar no comitê interno, que é o caso de se fazer essa notificação. Então, essas coisas já têm que estar prontas, porque senão até, no caso de empresas globais, até que pega autorização lá fora e volta, o dado já está longe. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa coisa de dado, um critério que a gente tem da jurisprudência era de 48 horas para retirar o post ofensivo. Falava-se antes imediatamente, depois virou 48 ou 24, Daniel, você lembra? Era 48. 48, né? Então, 48 horas para... Então, é critério em horas a coisa, não pode ser muito tempo, tá? Eu já assisti palestras com pessoas dos Estados Unidos, que lá o Banco Central americano, ele entra rasgando. Se a empresa não fez, aí pronto, ele começa a fazer porque ele quer proteger o cidadão americano que teve o dado vazado financeiro e indiretamente o próprio mercado financeiro. Em questão de horas, eles querem que a coisa seja tratada. Então, é bom já estar com esse tema preparado internamente. Os direitos dos titulares dos dados, as informações sobre o tratamento, ele pode exigir. Essas são outras coisas que a empresa vai ter que se preparar. Da mesma forma que o consumidor tem direito, o usuário da internet tem direito, o trabalhador tem direito, agora o titular do dado tem alguns direitos. Tá? A informação sobre o tratamento, ele pode querer saber como que o dado dele é tratado, você tem que fornecer em 15 dias. Puxa, mas eu não sei nem onde é que está o dado dele. Eu estava conversando com o pessoal da FIAP, que são professores nessa área, que tem um curso. Eu falo que o senhor fala, mas onde é que está o dado? O Hélio fala que quando eu estou com o pessoal de uma área financeira, que 6 bancos de dados dentro da mesma empresa para falar do mesmo cliente. Tinha 6 bancos diferentes com dados de cliente, do mesmo cliente. Então, esse trabalho que a gente faz no nosso projeto é levantar informação, onde está a informação, criar, fazer uma análise de diagnóstico de que tipo de dado você trata, se você tem dado sensível ou não, para poder juntar, tornar a coisa operacionalmente viável atender esse prazo de 15 dias, que não é um prazo muito grande. Né? Imagina se os dados estão lá em Barueri, tem que trazer a caixa do arquivo morto. Então é uma coisa que tem que preparar. Por isso que a lei tem essa vacatio legis aí de 1 ano e meio. Acesso e retificação. Se o dado dele estiver impreciso, ele pode pedir para retificar. Porque um outro princípio da área de dados é a assertividade. O dado não pode ser um dado subjetivo. E aí na área de RH entra o subjetivo, também com o dado sensível. Então, avaliações do tipo, ele tem bom conhecimento, mas não tem delivery. É uma avaliação subjetiva. Esse tipo de informação deve-se evitar colocar na documentação da pessoa. Ele tem direito à retificação, então o nome dele está errado, ou uma informação de perfil dele, pode querer retificar, ele tem esse direito. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados excessivos. É um direito dele também pedir essa eliminação de dados. Vamos supor que o funcionário não queira, uma relação ruim, que tem essa questão do exercício regular de direito, que vocês vão poder resguardar na área de RH. Mas na área do consumidor a gente fala, o consumidor que brigue lá com a empresa, não quer ter mais nada dele lá dentro, ele pode pedir a eliminação dos dados. E a empresa vai poder manter aqueles dados que são necessários para ela cumprir obrigações, tipo dados fiscais, da compra dele, ela vai ter que manter. Depois tem o tema
informação sobre o compartilhamento dos dados. Eu falei aqui da situação que existem. Aqui tem um outro slide que eu trato das figuras. Então você tem a pessoa que é titular do dado, aquele que controla o dado, que pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, e a quem compete as decisões sobre o tratamento. O encarregado, o operador e a autoridade nacional. Então, o controlador, muitas vezes, pega uma situação de birô de crédito. Como é que ele tem a informação? Ele tem porque uma loja, onde eu fiz um compra crediário ou parcelada, compartilhou com ele. Ele é o operador nesse caso. O controlador é a loja, no caso do Valéu Madeiras, que coletou o dado. Ele é que toma a decisão sobre como ele vai tratar esse dado, o nível de segurança, a empresa com a qual ele vai compartilhar. O titular tem direito de saber que o dado vai ser compartilhado. Se ele quiser saber com quem você compartilha, a rigor, ele também teria esse direito. A nossa lei não entra em detalhes, a GDPR é mais detalhada nisso. Tá? Vou voltar aqui. Então, nós estávamos em compartilhamento. Depois, negativa de consentimento, informações e consequências. É mais para o pessoal de marketing, assim, se ele nega o consentimento, quais são as consequências? Tá? Ele vai deixar de receber o serviço. Na área de RH, poderia ter também, né? Eu não quero compartilhar informações sobre a minha família, e aí, como consequência, você não vai ter um benefício, enfim. Você vai ter que dar a informação para ele, qual a consequência desse benefício, da negativa. A revogação do consentimento, que foi objeto da pergunta aqui da colega, a revisão de decisão automatizada. Vamos supor que alguém não seja elegível a um benefício dentro da empresa, e ele não entende por que ele não foi elegível. E foi uma decisão automatizada, uma empresa muito grande. Ele pode pedir uma revisão dessa decisão automatizada. Tá? Eu estava vindo para cá, e eu faço parte de um grupo de WhatsApp dessa área, e vi um texto sobre direito tributário. E aí no texto, tributário e dados, inteligência artificial. Ele estava explicando que quando a gente passa com quando o avião decola de um país para cá, ou daqui para outro lugar, a Receita Federal, que tem o destino ou origem Brasil, recebe informações da relação, imagina se isso, não sei se ele está falando por hipótese ou de fato, ele recebe informações sobre quem são as pessoas que estão vindo, pode cruzar informações de uso de cartão delas, e, consequentemente, decidir quais serão aqueles que vai acender a luz ou vai passar pela fiscalização quando chegar aqui. Tá? Isso chama-se inteligência artificial. A inteligência artificial também pode ser utilizada na área de recursos humanos. E vamos supor que um empregado não seja elegível a um benefício porque, por uma decisão automatizada, disse que ele não era elegível. Talvez ele venha questionar, para entender por que eu não fiquei. E aí vocês terão que fazer uma revisão da decisão automatizada, tá? Não precisa ser por uma pessoa física, não estava como pessoa física, teria que fazer a revisão. A lei tirou isso provavelmente para questão de operação, né? Informações sobre critérios de decisão automatizada também é outra coisa que você vai ter que revelar, resguardado para quem é da área de tecnologia, o segredo de negócio, o segredo industrial, tá? Bom, então a gente já viu aqui o titular do dado, que é a pessoa física, o controlador, que eu falei que é a pessoa jurídica ou física, a quem compete as decisões sobre tratamento. Isso é importante, a quem compete, para a gente definir responsabilidades, principalmente nos contratos. Bom, eu, como operador, eu tenho que seguir aquilo que me foi passado pelo controlador, sobre os cuidados que eu tenho que ter cuidado. Eu vou seguir as regras que estão antes. Na primeira versão, estava como solidariedade a responsabilidade deles. Na versão final, ele não ficou diretamente solidário. Ele fica solidário se em contrato estava especificado que ele tinha que ter determinado cuidado e ele não tomou. Tudo bem? Estão me acompanhando? Tem alguém que não é jurídico aqui? Solidário é você vai responder junto com a outra pessoa. Ele pode eleger se ele vai ir no controlador ou contra você. Aqui ele não vai poder ter essa eleição, ele precisa primeiro ir lá contra o controlador
E se o controlador conseguir demonstrar que, na verdade, o problema foi porque o operador não seguiu a regra que ele especificou em contrato, o operador vai responder solidariamente, tá? Com ele, ou seja, junto. Porque quem coletou o dado foi ele. Depois nós temos a figura do encarregado, que acho que é a preocupação de muitos de vocês. O encarregado, ele tem uma parte tem uma parte da norma que trata especificamente do encarregado e quais são as funções dele. A principal... o DPO, que é o Data Protection Officer, ele tem um cargo de maior responsabilidade que o encarregado. O encarregado, ele tem o papel de atuar como um canal de comunicação entre a pessoa física e o controlador e também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos supor que tem um incidente lá de vazamento. Esse dado do encarregado, o controlador, de acordo com a lei, vai ter que ter em algum lugar dele de divulgação informação clara de quem seja encarregado. Então, se eu quero exercer meus direitos de titular de dado, eu vou falar com o encarregado. Se tiver um problema de vazamento, a autoridade vai falar com o encarregado. Tem que ter uma pessoa clara dentro da empresa, pode ser até uma pessoa jurídica também, contratada. Isso é uma questão que ainda não está em detalhes na norma, mas pode ser pessoa física ou jurídica, uma versão nova, que saiu no MP em dezembro, que fala de ser pessoa jurídica também. Então, já ficou a ideia de que talvez possa ser uma pessoa contratada, não precisa ser uma pessoa de dentro da empresa. Mas o importante é que tenha efetividade. Ocorreu um vazamento, ele vai saber com quem falar dentro da empresa, ele sabe qual é o modus operandi, por onde o dado trafega, que tipo de medidas tomar. Não é um cargo para constar, é um cargo que tem que ter um lado operacional. O DPO, o Hélio teve em Roma, num evento sobre proteção de dados no ano passado, e ele trouxe a informação de que o DPO ele é um cargo tão importante dentro da companhia que ele pode até ser rejeitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele tem que ter, não é que ele tem eu tenho um certificado de curso de DPO. Se a autoridade entender que para aquele tipo de companhia o risco de dado que ela imagina uma rede social, enfim, tem que ter uma pessoa qualificada, não basta ter certificado, não tem prática na área, por exemplo, não conseguir demonstrar, a autoridade pode questionar essa figura do DPO. Tá? Nós temos a figura do encarregado mais como main point of contact, vamos dizer assim, entre o pessoa física, o controlador, a autoridade nacional. Tá? Em que área da companhia esse encarregado normalmente está inserido? É uma pessoa que é de comunicação externa? Comunicação externa? É o da própria área jurídica? Por que eles não visualizaram? Bom, a área jurídica hoje, ela convive com a área de compliance, independente das empresas, né? Acho que algumas pessoas falam você de compliance, né? E outras também, acho que a advogagem também. Então, primeiro, o encarregado, ele é responsável por aceitar reclamações de comunicações dos titulares. Então, não é bem uma pessoa de comunicação, ele é uma pessoa, um canal de comunicação, mas não é uma pessoa de marketing, digamos assim. Ele recebe comunicações da NPD, que é essa sigla da agência, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, orienta os funcionários e os contratados sobre as normas de proteção de dados pessoais. Ele também vai ter uma função aí com RH sobre os cuidados, porque uma coisa que eu estava falando lá fora, muitos contratos vão ter que ser alterados, porque o funcionário vai ter acesso a dados de terceiros. Então ele vai ter que ser orientado sobre como a gente não tem cultura de proteção de dados, de novo. Né? Tem situações até de gente que é funcionário no hospital e tira foto no ambiente que está o paciente, posta. Né? Veio aqui o fulano do grupo tal fazer uma caridade com as crianças e ele tira foto. Eu já vi essa foto, só que com as crianças sem identificar. Mas imagina uma situação que um funcionário também se empolga e tira uma foto e posta. E tem as crianças sendo identificadas ali que estão com tratamento. Então tem que ter um treinamento sobre essa questão do dado, porque a imagem também é um dado, né? A voz é um dado. Então, essa é a função do encarregado, também esse treinamento interno, e executar as demais atribuições
atribuições determinadas pela empresa ou por normas complementares. Por que normas complementares? Porque a NPD, que foi criada agora em dezembro, na norma fala especificamente na parte do encarregado que a NPD tem competência para dar mais regras sobre o encarregado. Tá? Mas normalmente ali no jurídico, compliance, pode ser alguém de segurança da informação. Eu já tive a oportunidade de lidar com uma empresa europeia e conversar com a DPO, e ela tinha dois títulos. Ela era de segurança da informação e formação jurídica. Ela tinha as duas formações. Tá? Eu vou pedir desculpa. Você quer fazer uma pergunta dentro do tema dela? Sim, na verdade eu queria. Eu vejo uma preocupação nas empresas europeias de que o DPO seja independente, que ele não possa ser quem dá consultoria interna para a empresa para questões de dados, já que ele exerce o papel de DPO. A gente teria essa mesma questão com o encarregado? Ele teria que ser uma voz independente dentro da empresa? Eu não entendi a sua pergunta. Você falou compliance? Ou... Não como compliance. Por exemplo, o DPO da empresa onde eu estou, ele não pode ser a pessoa consultada, por exemplo, para negociar um contrato que regula a privacidade de dados com o cliente. Porque no final, se houver algum risco com aquele contrato, ele tem que ser independente para avaliar a posição da empresa, a atitude, o que aconteceu e como tratar. Então ele não é um consultor interno, digamos, para questões de privacidade de dados. Enquanto que, pelo pouco que eu entendi do encarregado, ele não tem essa questão do conflito. Ele não tem que ficar isento para não poderem levantar um conflito. Na verdade, qual é o seu nome? Ana. Na verdade, a norma não entra nesse nível de detalhe da função do DPO do encarregado como uma pessoa que possa ser ouvida ou não para uma determinada tema de um contrato. Na verdade, a função dele é mais ser esse ponto de contato para situações em que for necessário tratar de proteção de dados, assim, de um vazamento. Mas é uma coisa que pode ser objeto de alguma norma mais para frente aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não tem esse... Na verdade, a autoridade até vai poder dispensar algumas empresas de terem um encarregado, conforme o porte da empresa. Uma oficina mecânica não vai ter um encarregado, não tem nenhum contador direito, vai ter um encarregado de proteção de dados, apesar dela usar dados das pessoas. Então não é uma coisa que está muito detalhada, mas não há um óbice aqui, como está hoje, do encarregado também ser consultado para opinar. O que é importante, que eu vejo na área de compliance, podem me ajudar, quem é de compliance, que eu saiba que tem que ser uma pessoa independente, que é um cara que até se o presidente estiver fazendo alguma coisa errada, ele tem como avisar alguém dentro da companhia, né? O compliance ele tem essa... porque senão eu fico ineficaz. Eu vi, mas eu tive que calar porque meu emprego está em risco. Então eu imagino que o encarregado também vai ser uma pessoa que tem essa independência, do ponto de vista ético, digamos assim. Mas não que esteja expresso na norma. Tá? O operador, então, é a pessoa que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é essa que ter um papel que eu vou falar em seguida. O operador a gente já falou um pouco, né? Quando eu tratei dos contratos aqui no tema da TOTUS. Pode acontecer de uma determinada situação você ser controlador e numa outra situação você ser operador. Estão me acompanhando nisso? Porque tem várias relações na empresa, né? Tem situações que você pode estar como controlador e outra como operador. Quando você coleta dados do seu funcionário, você é controlador. Quando você está recebendo dado de um cliente seu, porque você precisa da manutenção no software dele, você fica com o banco de dados dele em algum momento, não sei, estou falando por hipótese, você está como operador. Tá? Bom, a competência da ANPD é de aplicar sanções. As sanções previstas na LGPD, quem tem que aplicar é a ANPD. Tá? Ela tem a exclusividade para a aplicação das sanções previstas nesta norma. Porém, a norma é clara no sentido de que se houver
outros tipos de consequências. O dano tiver consequência civil, penal, pode ter as duas coisas, pode ser acumulado. Inclusive, uma coisa que eu fiquei analisando, se a lei não fala em ou, ela fala em advertência para você resolver seu problema. Se você não resolveu, multa, e tem ainda a multa diária. Ela não fala em ou, pode ter mais de uma sanção administrativa para a mesma conduta ilícita em latifadado. A multa é de até 2% do faturamento da pessoa jurídica no exercício financeiro anterior, limitada a 50 milhões de reais. É uma multa alta, como é a multa da União Europeia, né? Vocês devem ter visto algumas multas que já estão aplicando. O Google recentemente teve uma multa grande. E considera o grupo ou conglomerado, não só a pessoa jurídica. Avaliar a existência de um plano de governança em proteção de dados, o que pode reduzir a sanção. Isso é um ponto que a gente fez agora, vai estar disponível no nosso blog. A gente tem um blog que chama Direito para a Tecnologia, onde a gente publica textos do Hélio e agora meus também, né, que eu parte do time aqui. E o próximo nosso vai ser tudo o que você precisa saber sobre a LGPD, perguntas frequentes, né? E uma das perguntas que eu sugeri para o Hélio incluir foi o seguinte: por que é vantajoso ter um plano de governança de proteção de dados? Porque, assim como tem na lei de compliance um inciso que diz, a lei de corrupção, né, não de compliance, que se você provar que você tem um plano de governança interno, você pode reduzir a sanção, aqui também tem essa previsão. Se você conseguir demonstrar que você tem um plano de governança de proteção de dados interno, você pode ter essa sanção reduzida. E requisitar informações a qualquer momento é uma outra atribuição da ANPD. Ela pode exigir informações dos controladores e operadores de dados. Então, se você não tiver um plano de governança, ou fizer um trabalho como esse que nós estamos propondo aqui, que acho que outras empresas também se preocupam, né, de consultoria, vocês não têm como atender às exigências aí da ANPD que podem surgir. O plano de governança de dados é a prova de que sua empresa está comprometida, a abrangência de todos os dados pessoais sob seu controle, que você fez uma avaliação de risco de impactos das atividades à privacidade dos titulares e adaptação da estrutura, volume de operações e sensibilidade dos dados tratados à luz da nova mentalidade de proteção de dados. Isso eu vou falar no outro slide. Segurança e sigilo de dados desde a concepção. Então, se você tem um projeto novo, por que você já não faz ele pensando em dados, de proteção de dados? A gente estava falando lá fora, você vai numa loja, às vezes coletam dados desnecessários. Né? Estava falando, vai comprar um sapato e tem que dar CPF, endereço, saber o número que eu causo só, né? Não precisa saber mais coisa a meu respeito ali. Mas a pessoa pede no momento do cadastro. Será que no RH vocês também guardam coisas a mais do que vocês precisam guardar de um candidato, de um funcionário? Por quê? A proporcionalidade também é um cuidado, né? E a prova você vai dizer, por que é um cuidado? Porque se você armazena mais do que você precisa, você gera o tal do lixo tóxico que o Nelson comentou. Você fica guardando coisa que não precisa, como aconteceu com um colégio aqui de São Paulo, que tinha dados de ex-alunos e que vazou na rede. E tinha informações se a pessoa era adotada, ou se tinha uma performance X ou Y, e hoje o cara já é um médico, um advogado, e teve os dados dele expostos por uma falha lá. Um garoto entrou na intranet do colégio e expôs os dados. Será que precisava estar digitalizado e disponível web, que um aluno conseguisse acessar isso? Um aluno que já saiu, será que eu preciso ter esse tipo de dados? Isso é o que a gente chama de lixo tóxico. Então, se você tem novos projetos, já faz o Privacy by Design, que é o aprendizado desse desenho, e a Privacy by Default, que é assim, sempre pensar numa mentalidade de privacidade, eliminação. Conversei com uma pessoa de TI outro dia, ele falou que quando ele faz um programa de privacidade na empresa, ele pergunta para a pessoa, por que você coleta esse dado? Por quanto tempo você precisa desse dado? Então depois de 5 anos eu posso eliminar esse dado? Eu posso parametrizar que depois de 5 anos eu vou limpar esse dado? Então, são ideias que a lei estimula e que as empresas já estão adotando.
Tem uma companhia que veio aqui também que deu um outro exemplo, que não tem essa de gerar lista em Excel para a campanha. Você fala que dados você precisa, ele faz uma lista e ele te disponibiliza online, você pega, é isso que você quer disparar para esse, mas você não consegue fazer um download e armazenar na tua máquina. Você só acessa e vê, esse mesmo eu queria. Então isso também é by default. Você está minimizando o risco de vazamento. Porque hoje em dia é o tal de gerar planilha, a gente guarda na área de trabalho, né? Enfim. Políticas e salvaguardas adequadas, avaliação sistemática, impactos e riscos à privacidade. Existe o plano de governança envolve uma política. Eu já trabalhei com banco de dados uma vez, fazendo um banco de dados de contratos. Não é só um local de armazenamento, é uma política contínua de atualização. Assinou um aditivo, tem que atualizar. Então, dado é uma coisa que você tem que estar sempre tratando. Né? Então, implementar a LGBT é uma jornada, não um destino. Não é só, agora está pronto, resolver. Não, você tem que continuamente acompanhar. E o nosso projeto também tem isso, de acompanhar os dados da empresa, se tiver alguma mudança. Agora também estamos coletando dados de menor aprendiz. Como é que a gente encaixa isso nos nossos documentos, doutora Vanessa? A gente vai ter que mudar a cláusula, a gente vai ter que fazer um termo de consentimento específico, porque aí vai ter que ter a anuência dos pais, enfim. Né? Estou dando só um exemplo hipotético aqui. E esse é o roadmap que a gente utiliza para falar do nosso trabalho, que é o mapeamento da presença de dados pessoais em todos os locais. É uma fase, a gente divide o nosso trabalho em 3 fases. Uma das fases é a do mapeamento da presença de dados pessoais em todos os locais. Depois a gente faz um risk assessment de possíveis gaps. Mas que tipo de dado, o dado sensível está armazenado misturado com o dado com o outro. Mas eu preciso, por cota de deficiente, ter essa informação de saúde. Mas tem como eu armazenar essa informação de um jeito um pouco mais seguro do que outras? Que o dado sensível, que eu não falei aqui, é o dado que tem a ver com aspectos de saúde, étnicos, né, origem racial, religião. Não é que você não possa ter esse dado. Você pode, para a cota de deficiente, você tem que ter, mas é um dado de saúde que pode, de alguma forma, prejudicar aquela pessoa. Então, ele é considerado um dado sensível. Tá? E gerenciamento da transferência para fora da organização e eliminação de dados em todas as fontes. Como que é o compartilhamento? Como que eu trato? Como é que eu compartilho com o operador? Olhar esses contratos, como é que está isso? Ele vai ter que seguir as regras de proteção da nova lei? Como é que você está, amigo? Como é que você já ouviu falar? Porque tem uns que nem ouviram falar, né? Então, tem um exército que fala, como é que você está? Você está ainda no, isso não vai chegar em mim? Mas você pode exigir do teu fornecedor que ele se adeque à LGPD. É uma coisa que a gente está percebendo, que as empresas B2B, elas, algumas ainda não se ligaram que elas têm que também se adequar. Outras, como estou vendo aqui, tem algumas empresas de software aqui, já ring the bell ali, já estão atentas. Né? E, por fim, o meu tempo já acabou, então eu vou ter que ser bem concisa aqui. Essa exclusão de cópias desnecessárias, a gente estava falando do lixo top. Tem uma cadeia de custódia auditável, tem a ver com esse, por exemplo, eu tomei essa decisão com base no legítimo interesse. Então eu tenho isso documentado, para se amanhã a autoridade me perguntar por que você estava usando esse dado, se você coletou para uma finalidade, estava usando para o outro. Você tem o consentimento? Eu coletei, mas você pode fazer a prova de que você tem o consentimento? Putz, não, a gente guardou por 6 meses, já faz 1 ano, não tem mais. Então, você tem que guardar, tem que conversar com o teu TI. A gente tem máquina para isso, a gente vai ter que comprar a máquina. Quanto que vai ocupar? Por quanto tempo você precisa de guardar isso, doutora? Né? Por prazo de validade do contrato. Você vai precisar mais um pouco, se tiver aí tem que falar com o teu contencioso. Qual é o risco de entrar com a ação? Porque é interessante que isso pode ser, não dá para prever, mas pode gerar uma indústria da indenização, né? Quando tiver vazamento, eu quero indenização, porque meu dado vazou e eu tive um problema de fraude, ou o funcionário disse que ele deixou de participar de um processo seletivo porque vocês vazaram uma informação dele que era prejudicial. Complicado, né?
Então, tem que ter essa cadeia de custódia auditável e por isso esse trabalho conjunto com o TI e por isso até deixei aí os folhetos, para quem quiser mais informação, da Cloud Target, que é a nossa parceira, são esses 2 folhetos, um par, que fala desse trabalho deles para fazer um mapeamento de risco, de dados dentro da empresa e o que precisa fazer. É um trabalho que a gente faz junto. Porque nós, apesar da área de formação em engenharia, além do direito, nós somos advogados. A gente conhece a área de tecnologia, trabalha com isso há muitos anos, mas a gente respeita o pessoal da tecnologia, tem o pessoal da dados, né? Seção da área. E mexe com tecnologia. Então a gente está fazendo trabalho em parceria. E, por fim, compreensão dos riscos de vazamento, plano de gestão em caso de violação, designação do encarregado, que a Impor precisa ter. O operador não precisa, ele fala, o encarregado é indicado pelo controlador. O operador vai precisar quando ele for controlador, mas quando ele for operador, ele não precisa ter um encarregado da aquisição. E mesmo assim, pode ser que ele seja dispensado conforme o porte da companhia. Tem alguns critérios que a ANEEL fala. E aqui a gente sugere, né, porque fica esse risco se houver vazamento, como eu posso me precaver, porque uma questão eu estou guardando dado, mas não foi aqui que vazou lá no controlador. Aí vai ter tem uma ciência que chama Forensic, que faz isso, são peritos digitais que avaliam onde que foi o vazamento. E vamos supor que de fato tenha sido na sua empresa e isso tem um valor muito grande de indenização. Existem hoje no mercado, ainda está no mercado que está amadurecendo, mas já existe hoje no mercado brasileiro apólices de ciberseguro para casos de vazamento. Eles têm um questionário para avaliar de cálculo autorial, né, para ver se a empresa é uma empresa que interessa para eles também, porque se for uma empresa que tem risco medonho, eles não vão querer assumir. Mas existem a gente já teve aqui nessa sala algumas pessoas da área de seguros. E por fim, eu acho que a gente poderia fazer o break, né? Eu vou fazer um sorteio rápido aqui, que são os nomes das pessoas que estão aqui, que eu vou dar o meu livro, que é a minha tese de doutorado, Direito à Privacidade e Proteção de Dados do Consumidor, para um de vocês. Um pouquinho que vai... Pode ir, gente. A televisão é assim, né? Ganhadora é a Neide Pimenta. Parabéns. Obrigada. Olha, a gente conversou agora, né? Então, aqui. Obrigada. De nada. E aí a gente faz um intervalo, né, Vanessa? E como vocês estão de horário? A gente pôs no convite 11h30. Todos têm que sair 11h30, tem alguma flexibilidade, porque aí conforme for a gente faz o break mais rápido, né? Volta para cá 5 para 11. Estão tranquilos? Pode passar um pouquinho, uns 15 minutos. Porque a Vanessa precisa de uns 50, né, Vanessa? Vamos ver como vai ser o nosso bate-papo aí, né? Mas eu acho que talvez até consiga finalizar um pouquinho antes. Então vamos fazer um intervalo de 10 minutos? A gente volta?